O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou agora há pouco um prazo de 24 horas para que a coligação pelo bem do Brasil apresente documentos que comprovem as acusações de suposta fraude eleitoral envolvendo as inserções de rádio do presidente Jair Bolsonaro. O despacho do ministro indica que os fatos narrados na petição não foram acompanhados de provas. E, de acordo com Moraes, abre aspas, nem a petição inicial, nem o relatório citado, apócrifo, indicam eventuais rádios, dias ou horários em que não teriam sido veiculadas as inserções de rádio para a coligação requerente. Nem tampouco a indicação de metodologia ou fundamentação de como se chegou a determinada conclusão. Fecha aspas. Moraes considerou grave o fato de a coligação apontar suposta fraude eleitoral sem apresentar uma base documental. E, de acordo com o presidente do TSE, se for constatada a motivação de tumultuar as eleições, as acusações podem caracterizar crime eleitoral por parte dos autores. Queria começar te ouvindo, Emanuel, a respeito dessa base documental que está sendo cobrada por Alexandre de Moraes. Porque essa acusação que foi feita pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, foi feita com base em uma auditoria. Imagina-se que esse resultado da auditoria já tenha sido apresentado. Ou há essa possibilidade de esse resultado ainda não ter sido apresentado e daí essa cobrança por parte de Alexandre de Moraes? Lívia, para o nosso ouvinte, nosso telespectador entender, se diz na justiça que apócrifo é um documento que ele não guarda uma cadeia de custódia ou que você não consegue comprovar ou que ele não foi produzido com participação de outra parte. De tal maneira que você não consegue garantir olhando a veracidade. Por exemplo, se você exporta a conversa do WhatsApp, ela exporta no arquivo .txt. É aquele arquivo TXT que são aqueles textos em linha. Se você coloca aquilo dali, por exemplo, para uma reclamação trabalhista, o juiz pode olhar aquilo ali e dizer, não tem nada que garanta que essa conversa seja legítima ou verdadeira. Então, se essa conversa pode ser falsa, se essa conversa não tem como se provar verdadeira, desculpa, eu preciso de outros elementos de prova. Então, o que o Alexandre de Moraes colocou ali, não necessariamente é que não haja um relatório ou que não haja auditoria, mas quando ele coloca apócrifo e fala ali, é que ele diz que não foi apresentada a metodologia, não foram apresentadas as rádios, não foram apresentados os pormenores. Então, permitam-me aqui dizer uma coisa para vocês. É evidente que não haveria uma perícia oficial feita pela Justiça neste momento. Uma perícia oficial feita pela Justiça, ela decorre de uma provocação a partir de indícios. Então, o que a campanha do Bolsonaro apresentou até agora foi uma auditoria particular, que evidentemente precisa ser verificada pela Justiça Eleitoral, que informa que teriam havido 154 mil inserções de rádio a mais da campanha do Lula, o que equivale a 53 dias corridos. E, efetivamente, a gente sabe o seguinte, Lívia, se uma multinacional qualquer, não vou mencionar, vem aqui e contrata 3 horas de inserção na Jovem Pan, dividida em 180 inserções de 1 minuto, tá? É óbvio que essa empresa não vai deixar alguém assistindo a grade da Jovem Pan 24 horas para saber se a Jovem Pan veiculou exatamente 180 minutos. O que eles fazem? Eles contratam empresas que fazem essa auditoria, que fazem os relatórios, e essas empresas é que acompanham isso. Por quê? Porque elas acompanham para dezenas de outros clientes ao mesmo tempo, então elas conseguem ter pessoas assistindo a programação para garantir que isso aconteceu. Ou assistem a posterior a programação inteira, ou exigem que vídeos sejam apresentados e por aí vai. São formas de fazer essa auditoria. Então, efetivamente, o que você tem aí também é que, em relação à propaganda eleitoral, as rádios elas precisam informar o Tribunal Superior Eleitoral os momentos de veiculação das propagandas e dos comerciais, assim como as televisões. Então, todos os meios de comunicação que veiculam propaganda eleitoral têm que comunicar à Justiça Eleitoral o momento e a duração da veiculação. Então, existe aí sim um banco de dados do TSE a respeito disso e é não tão difícil para o ministro Alexandre de Moraes determinar que isso seja apurado. Então, se existe esta dúvida, é melhor que o TSE apure do que crie dúvida ao simplesmente reclamar de o documento apresentado ser apócrifo.
Agora, sobre essa questão ainda, Emanuel, se essas acusações do ministro Fábio Faria forem verdadeiras, é um problemão para a campanha de Lula. Se elas forem falsas, sob essa sugestão alegada pelo ministro Alexandre de Moraes, que essas falas foram feitas para tentar tumultuar as eleições, é um problema para a campanha de Jair Bolsonaro. Dessa vez eu tenho que defender o Alexandre de Moraes. Ele não disse que era, ele disse que se não apresentar a prova, poderia enquadrar nesse crime. Então, pela primeira vez, eu vou ter que dizer que assim, ele falou algo razoável em relação ao processo eleitoral. Sim, ele sugeriu caso essas alegações se comprovem. Então, daí a importância de que se aprofunde nessas investigações por meio até de uma decisão da própria corte, como você mencionou? De fazer auditoria, exato. O melhor, Lívia, numa situação como essa é o seguinte: a campanha do Bolsonaro apresentar toda a metodologia, apresentar todos os dados, todas as informações, tá? Se já que essa auditoria vai para o TSE, vai ser um julgamento público, a não ser que exista um fundado motivo de não apresentar agora, e me parece que sim, talvez para impedir destruição de provas, mas não aconteceria, já que está tudo na base de registro estatal, mas o que me parece é que isso tem que vir à luz o mais rápido possível, até para que mais pessoas, mais empresas, mais particulares possam fazer essa conferência. Mas você está 100% certa, o TSE deveria, poderia e teria que, a partir de uma denúncia tão grave, fazer ele mesmo uma auditoria de urgência. O TSE tem sim os meios, tem os profissionais qualificados, tem os sistemas, então em vez de se discutir de cara uma suposição de que poderia haver um crime eleitoral por parte da campanha do Bolsonaro ao fazer essa alegação, seria muito melhor e andaria muito melhor o TSE em fazer a apuração mesmo nessa madrugada, que o TSE se desdobrasse, convocasse todos os servidores, pagasse hora extra, o que fizesse, porque o pleito já é agora. Então, como é que você reequilibraria esse volume absurdo de inserções eleitorais, faltando tão pouco tempo para o final da eleição? Você iria aumentar excessivamente o número de sessões do Bolsonaro para compensar? Você iria punir a campanha do Lula por algum crime eleitoral, levando talvez até a inelegibilidade da chapa? Como é que isso vai ser resolvido? Então, se o TSE demora, uma medida concreta, corretiva, se torna cada vez mais difícil. Então, o TSE deveria andar mais rápido, porque toda hora o TSE fala, nós estamos adotando aí isso acho que vai ser até matéria depois, né? A gente mencionou a questão do Faquinha aqui mais cedo, que não tinha dado a liminar e tinha um plenário virtual, você falou, mas o TSE criou uma resolução que eles podem determinar a retirada do que eles entendem ser fake news, sem necessidade de contraditório, ampla defesa, em 2 horas, notificando as plataformas, podendo até tirar a plataforma do ar. E o TSE tem essa urgência para isso, mas não tem a urgência para fazer essa auditoria? É um tanto contraditório, né, Lívia? Eu acho.